Boa tarde a todos. Tirar o óculos. Entrou Lucimar já. Opa, tá virado aqui. Olá! Tudo Boa bem? tarde! Muitíssimo boa tarde. Que bom ter você aqui hoje. Alegria e prazer todo meu. Como é que tá São Paulo, hein? Um pouco frio, tá vendo que eu tô com um casaquinho? Tô vendo. É, São Paulo é um pouquinho friozinho. Deixa eu botar um filtro também pra ficar mais bonitinha, desde que eu não fique tremendo, né? É, você é linda de todo jeito. Opa, você tá vendo minha alma. Boa Pois é, tarde, Maria Lucimar, que bom Jesus. revê-la. A gente se Alegria. encontrou, a gente se encontrou o ano passado, não foi? Pessoalmente, sim. E eu acho que em dezembro, novembro, Ó, quando finalzinho de você foi fazer novembro. o cursinho lá do Elder, não foi? Foi isso mesmo. Que É, fiz saudade de lição de casa. você Eu aqui na também. terrinha. Eu também. Doida pra voltar aí. Pois é, aqui tá um calor, hoje tá o dia bem ensolarado, tá lindo hoje o dia. Pena que a gente não pode colocar o pé na rua, né? É. Aqui tá um sol, mas aquela temperatura fria de São Paulo, né? Então, dentro de casa, assim, acaba tendo que pôr um casaquinho. Se eu tivesse na rua, se eu pudesse estar na rua, tava um solzinho, né? Pois é, que bom. Vamos esperar esse Bernadette, Instagram aí começar a chamar o pessoal, né? Pra ver se pois eu tô é, bonita. né? Tô bonita, tô Tá bonita. devagarzinho aqui hoje. Bernadette já apareceu por aí, Berna. Chegou também uma Bernadette Cordeiro, é outra É, Bernadette? Bernadette Cordeiro é uma amiga minha, É outra psicóloga Berna. também, é outra Boa Berna. tarde. Boa tarde. Tô aqui, fiz lição de casa, viu? Vamos aguardar um pouquinho o seu pessoal. A hora que você quiser, tô à sua Muito disposição. bem, muito bem. Ó, gente, já iniciando um pouco, né? Eu vou apresentar logo o livro da nossa querida Lucimar. Bora mudar os mundos, galera. Olha que linda, né? E que ela ensina a gente, né? Ela dá vários direcionamentos de como o consultor interno e até consultores externos, pessoas que trabalham nas empresas, de como elas se posicionarem, né, diante das adversidades do mercado, não é, Lucimar? Ela Sim. traz experiências, ela teve já várias experiências em empresas de grande porte, né, e como, né, traz alguns modelos de atuação. Tem alguns depoimentos de profissionais também que a conheceram, né? E que tiveram prazer de conviver com ela, porque ela, diga Simão, é uma pessoa muito agradável, né? Uma pessoa que a gente morre de rir, uma pessoa super divertida, né? Sempre Sabe alto qual é a primeira astral. força? Adivinha? Qual? Humor. Adivinha. Opa! Desde pequena, você sabe que eu tinha uns 13 anos, eu queria muito ser artista. Eu imitava Carmen Miranda, vai revelar a idade, né? Mas quando eu era pequena, eu pegava vassoura, na frente da TV pegava vassoura e eu fingia que eu era. Não sei se você vai se lembrar de Maria Alcina, Ah, A sim. avó da A El El, que que Maravilha, né? maravilha. E eu queria ser chacrete, porque no meu tempo era isso, então aquele roda, roda e avisa, né? E eu ficava toda exibida ali, né? E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, um pouquinho mais, eu fui fazer um teste para o teatro na minha escola. Minha escola tinha teatro. E aí a gente tinha que passar por várias coisas, cômico, tragédia. E aí eu tinha um par amigo meu, Ricardo Vitka, ele hoje é enfermeiro lá aí no Nordeste, Rio Grande do Norte. Aí o Vitka era Romeu, na parte da tragédia, e eu Julieta, e a gente fazia a Nossa. cena, a gente fazia pro teatro, pro teste, a gente fazia a cena em que a Julieta, o Romeu pensa que a Julieta tá morta e toma o veneno. Na hora Eu acho que é lembro isso que dessa acontece, cena. nem lembro. Quando a Julieta desperta do sono, é o contrário, né? O Romeu que toma um veneno em si. Quando um acorda e vê que o outro morreu, era aquela cena. E aí, cara, eu tomo o veneno e
eu fazendo a cena drama, né? Eu tomo veneno e caio, mas só que quando eu caio, eu levanto as pernas mais do que devia, a perna faz pum no chão, e eu caio na gargalhada, e a plateia vem Meu abaixo. Deus. Então eu fiz comédia 3 vezes, né? Numa Tudo que era tragédia. para fazer era comédia. Então eu fui para o teatro, mas eu fui por causa da comédia. Eu sempre fui assim, mas é a força de caráter, né, amiga? Com certeza, com certeza. Lucimar veio dar uma palestra aqui em João Pessoa no congresso da BRH, né? Isso foi em julho do ano passado, não, setembro do ano passado, né? E ela conquistou a plateia, foi a melhor palestrante. Depois a gente fez a avaliação, Lucimar, porque as pessoas se Essa divertiram, parte né? não me contaram. E entenderam das práticas de É, gestão, como nós é. aplicarmos as práticas de gestão de forma competente, mas também sem perder o humor, que é o nosso objetivo aqui, né? Então, e Pois aí quando é, eu tinha, na minha carreira, eu pensava que até os 30 eu tinha que ser diretora de RH, olha eu, né? Só que assim, eu fui trabalhar numa multinacional de cultura americana, origem inglesa, mas americana, então assim, eu tomava tanto feedbackada, que era meu daquela assim, ri Deus. baixo, não bate a perna, não gargalha, não faz isso, não faz... Eu era toda errada para eles, né? É. E por quê? Por causa dessa força do humor, da irreverência, tudo que o humor traz. Vamos supor que talvez também um pouco de overusing, vamos falar sobre isso, né? Usando um pouco demais a força do humor. Então eu percebi que aquilo que não me deu muitos frutos nessa experiência acabou sendo um diferencial na carreira de palestrante, né? Pois é. Vamos falar E sobre isso aí, também. vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou apresentar um pouquinho a vocês quem é Claro. Lucimar. Tem algumas pessoas aqui que já entraram, algumas pessoas já até da turma de psicologia positiva. Eu acho que Lenilson já passou por aqui. Tem algumas pessoas observando. Juliana, que é uma minha cunhada, né, e parceira também de trabalho. Saulo, que é de uma empresa da Sercom, aqui de uma pessoa, em que eu presto consultoria, e professor também. Tem a Fernandes. Raquel já passou por aí também. Olá, Raquel. Então, muita gente que vai contribuir muito com com essa nossa conversa, Lucimar, hoje à tarde aqui. Que maravilha, né? Né? Eu vou apresentar um pouquinho o Lucimar para vocês, para quem não conhece. Né? Ela é psicóloga, professora de MBA, né? Não só aqui em João Pessoa, mas no Brasil inteiro. Né? Eu tive o prazer de conhecê-la como minha professora. Ela é coach também, mentora, né? Ela é carioca, apesar de morar em São Paulo, certo? É Sim. mãe, é autora daquele livro que eu acabei de mostrar. Vou mostrar mais uma vez, quem não viu ainda. Bora Mudar os Mundos, Esse né? daí eu sou sozinha, mas eu já sou coautora em outros, né? Pois é. Então, esse aqui é Bora Mudar os Mundos, ó. O pessoal de RH, Raquel. Raquel, que você trabalha na área de RH, né? E aí a gente Obrigada. pode contribuir de forma mais construtiva, de forma mais até mais inovadora, não é? A gente está sempre se aperfeiçoando. Ela é especialista também em psicologia positiva, né? E trabalha com desenvolvimento humano há mais de 25 anos. Então, só esse É. currículo, né? A gente tira o chapéu, né? A gente vai ter uma tarde, uma partezinha da tarde recheada, né? De experiências, né? De boas risadas também, de Ah, sem saudade. isso Eu não estou vou. morrendo de saudade dela, né? Quando a gente se encontra, sempre é essa brincadeira, sempre é essa descontração. Não é, Muito Lucimar? obrigada, muito obrigada. Que E a bom, então. Simone Então muito me honra vamos. também com uma super experiência aí no tema das forças de caráter, né? Fez até formação específica sobre isso, né, É isso, Simone? practitioner em forças de caráter. Olha Ó, que que nome bonito, não chique. é? Assim que eu for rica, eu vou fazer essa também. Ah, meu Deus. E final do ano tem outra formação em São Paulo, que é com o Helder também, né? Que é correlacionando com os sabotadores emocionais. Você vai me avisando, hein? Que eu não sou da panela do Helder, não. Para a gente se encontrar novamente, né? Mas eu quero Para a fazer gente se esse curso aí, encontrar. você me chama. Com certeza eu lhe aviso. Né? E Tá aí, bom. as forças de caráter, para vocês que estão chegando agora, a Edneide também é uma pessoa que trabalha com contabilidade, acabou de entrar. As forças, o que são as forças de caráter? Psicologia positiva, né, surgiu já há um certo tempo, mas vários teóricos já falavam um pouco sobre a psicologia positiva, né? Falavam teóricos da fenomenologia, do existencialismo, do humanismo, os grandes teóricos da psicologia positiva. Vários construtos que o próprio Martin Seligman fala já foram falados anteriormente, né? Só que Martin Seligman ele deu uma roupagem diferente, né? Ele deu um plus a mais. Ele juntou todos os construtos que a gente conhecia e colocou todos juntos, né? E deu grande upgrade na nossa área de psicologia com a psicologia positiva.
né? Lá para no finalzinho de 90, entrando pelos anos 2000. Então ele tem sido uma grande referência, né? E é o pai da psicologia positiva, né? E ele tinha Verdade. muitos estudos e ele fez vários alunos, né? Vários discípulos também da área e um deles, um teórico também muito importante, que era o Peterson. E eles dois resolveram fazer alguns estudos na área de adolescência e foi quando tiveram a ideia de criar, né, esse Instituto VIA, o Instituto VIA, em que eles fizeram vários estudos, reuniram mais do que 55 estudiosos da área de psicologia positiva, da área né, de moralidade, eles estudavam os aspectos morais do ser humano, né, a questão das políticas e as filosofias no aspecto geral, e chegaram a um consenso de fazer um teste em que tentasse fazer com que as pessoas fizessem esse teste e tivessem como se fosse mais ou menos assim, um perfil de quem elas são, né? E é um teste que é validado a nível mundial, né? Que é o teste Via Character. Todos nós podemos fazer, né? Que é um teste free, né? A gente faz e no final do ranking a gente já sai, né? No final do teste a gente já sai com o ranking das nossas forças de caráter, né, que são os Muito perfis da bem. nossa personalidade, são aspectos da nossa personalidade, aspectos positivos da nossa personalidade. Né? E ele é um teste que já existe em várias línguas, né? Português, italiano, chinês, em várias línguas, e tem rodado o mundo e tem ganhado cada vez mais a respeitabilidade das pessoas, né? Várias empresas têm feito, né? Tem feito algumas seleções também, processos de seleção, de treinamento, de mudança de cargos. Todas, a gente puxando para o RH, né? Todos É. alinhando com as forças de caráter. Né? Tem Para sido o assim, coaching, fenomenal. pro coaching, para o mentoring, para o autodesenvolvimento, para pai, para mãe, né? Conhecer Isso. as forças de caráter. Eu gosto de pegar a definição do próprio Niemiec, né? Porque aí o que Sim, acontece? O Niemiec, junto com o Peterson, no VIA, eles fizeram estudos profundos e descobriram, e eles falam uma coisa que eu adoro, as características positivas, elas são centrais no nosso ser. Então, você já nasce com esse DNA. E ele isso. é o teu núcleo positivo para desenvolvimento. Então, o primeiro ponto que eu acho muito importante falar, assim, é que assim, ninguém brilha, ninguém encontra seu propósito, ninguém performa, ninguém é bem-sucedido, e não leia-se bem-sucedido dinheiro, mas é ter prazer e amor no que faz, se não for usando suas forças. Isso. Então, corrigir gap, melhorar defeito, tirar probleminha, ajuda você a ficar ali na média. Mas para todas as pessoas que você investigar, que são diferenciadas, brilhantes, referência, né? E nós não estamos falando só de Isso. coisa maravilhosa, não. É uma faxineira, é uma boleira, é um jogador de futebol, é uma mãe, é uma dona de casa. Você vai olhar e essas pessoas estão potencializando suas forças. Suas Então, forças. é praticamente impossível você encontrar seu lugar no mundo e no sol, né, ao sol, se você não sabe quais são as suas forças de caráter. Você vai fazer por aventura, mas você Aham. também não vai conhecer aquilo que é o que eles chamam das forças de assinatura, onde aquelas suas 5 primeiras são 24 forças, né? Para quem está aqui da teoria, 24 forças dentro de 8 virtudes, 6 virtudes. Sei Então eu disso. gosto muito de falar. Posso falar isso? Sim, você Claro, claro vai que me sim. controlando aí. Então nós temos 6 virtudes que eu nunca lembro de cabeça, então eu tenho uma colinha aqui que eu trouxe, tá, gente? Que eu sou assim, sou tão estudiosa que eu trago tudo e na hora que eu vou ler, a tela expandiu, ficou enorme aqui. Então, a justiça, a Uhum. humanidade, a temperança, a transcendência, E a sabedoria. a coragem e a sabedoria. Dentro dessas virtudes que formam o núcleo positivo, central, o melhor, o que tem de bom no ser humano, existem forças. Então, para começar, por que a gente deveria fazer um VIA? Para a gente se autoconhecer. Então, por exemplo, eu, Lucimar, eu tenho uma porção de força lá na sabedoria e lá na transcendência. Tenho quase nenhuma força grande, que até 10 forças está falando que é a tua força para cima, as outras estão É menorzinhas que ascendente você. isso. Todo mundo tem as 24 forças, mas às vezes as forças precisam ser potencializadas porque elas estão. Óbvio, ela está subutilizada. Se ela tiver cheiona aqui, ela está
na sua potência. Então nós precisamos, uma das abordagens é como está o tanque das forças. Às vezes eu estou usando a mesma força para resolver todas as situações da minha vida. E aí aquela força fica inadequada. Por outro lado, é como se fossem ferramentas. Vamos supor que eu quero cortar alguma coisa com uma chave de fenda. Não é a melhor ferramenta, né? Para cortar é faca. Aí eu quero abrir o parafuso com a faca. Também não é a melhor ferramenta. Eu estou fazendo um ajuste. Então, às vezes a pessoa fica toda a vida só com a faca. Aí ela quer cortar com a faca, ela quer martelar com a faca, ela quer apertar parafuso com a faca, só a faca. Ela não vai ter um bom resultado. Então, as forças, elas são essas ferramentas que servem para a gente usar nas diferentes situações. Só que quando eu não tenho conhecimento disso, o que acontece? Eu não sei que eu tenho, por exemplo, uma chave de fenda. E aí, na hora que eu tenho que abrir um parafuso, fico eu lá tentando com a faca, me machuco, me corto. Eu não entendo que existem outras possibilidades. Tá certo isso, prof? Verdade. Certíssimo. Imagina você usar o humor em tudo, hein? Exatamente. Aí a pessoa tá lá com uma dor, um luto, né? Passando uma dificuldade, eu chego e falo, mulher, para com isso, né? Então, é como a minha primeira que a força gente... é curiosidade, né? Aí você fica mexeriquenta. Você divorciou? Divorciou por quê? Se bem que quando a gente tem essa força, é uma coceira, né, Lindy? A coceira para saber, né? É verdade. Eu falo pro meu povo aqui, gente, não é que eu sou fofoqueira, é que eu tenho a curiosidade. Eu fico martelando, imaginando o que pode estar acontecendo todas ali. Não as possibilidades. Isso. Então, né? A gente vê, por exemplo, como choca uma colocação inadequada no momento, por exemplo, sem querer falar de política, mas pegando esse exemplo que ficou na mídia, né? O presidente responde, e daí, quando fala do número de mortos? Talvez ele estivesse usando uma força, a força da realização, ele quer logo. Bora. Deu uma travadinha aqui. Eu não sei. Eu sei que foi. Agora estão as duas. Agora as duas estão bem. Então tá bom. Então, eu posso ir falando aqui, você me interrompe? Interrompo. Pode deixar. Então tá bom. Pessoal, pergunta aí se vocês quiserem. Então, uma coisa importante, conhecer suas forças para que você possa potencializar e entender que não adianta lutar contra a sua força. Eu, por exemplo, com humor, né? Então eu fui, quando eu era menina, no ensino médio, que eu fui muito adiantada, eu era inteligentinha, né? Então com 14 para 15 anos eu terminei o ensino médio. Então na época eu tinha que fazer um curso profissional. Era adiantada, com 5 anos eu acordei lendo. Minha mãe até na rezadeira minha mãe levou, achou que eu era que eu tinha alguma coisa. Eu lia e eu não sabia o que eu não entendia o que eu lia, mas eu mecanicamente conseguia juntar as frasezinhas e lia. Me dava os textos e eu lia, né? Então eu pulei série, obviamente com 15 para 16 anos eu terminei o ensino médio. Então fui fazer vestibular. Nessa época a gente fazia curso profissionalizante, era um jeito de estudar daquele tempo. E eu fui fazer técnica de enfermagem porque eu imaginava que eu seria médica. E eu lá na enfermagem com essa força de humor mal ajustada. Então eu fazia umas brincadeiras, eu era ao mesmo tempo que descontraía o ambiente, que levava uma alegria, que dava uma leveza, dava aquele super uso, né? Que você fica meio ridícula. Fala, pô, que tá brincando com isso, né? Às vezes a força do humor, ela é uma força mal compreendida no mundo corporativo, né? Todo mundo que tem essa leveza no mundo corporativo até então se associava com uma seriedade. Então, quando você é mais contido, você é interpretado como alguém mais confiável, mais estudioso, mais sério. Como se você certeza, tem muito isso. Quando você pega uma pessoa muito excêntrica, muito despojada, muito fora do informal, ela é vista como alguém talvez mais leviano. Isso é antigo, né? Espero que tenha mudado, mas tinha uma coisa meio assim, né? Então as pessoas achavam que eu era fofoqueira, aí eu tinha que me provar, porque é o outro lado da força, da sabedoria, da curiosidade intelectual, que passava na cara, né? Então quando você está pensando que eu sou bobona, não sou não, passa na cara que eu era estudiosa. Então eu ganhei medalhinha de primeiro lugar lá no primáriozinho. Então... essa coisa do uso das forças, por exemplo, você tem um filho ou tem um membro da sua equipe, um colaborador
É legal, é muito importante você conhecer as forças, sobretudo as 5 primeiras. Por quê? Porque não adianta você falar para mim de prudência. Ai, olha, seja cautelosa, seja diplomático, seja prudente, porque lá na virtude da coragem, temperança, né? Tem temperança, perdão, não, temperança eu tenho, coragem, é bravura, é perseverança, é honestidade e é entusiasmo. Eu tenho tudo de primeira. Aí quando chega aqui na temperança, prudência, autocontrole, humanidade, perdão eu tenho, o resto não tem, tudo baixinho. Então aí você fala assim, vai com calma, seja ponderado, pensa aí. Eu não sei do que tu tá falando, eu não consigo. O que é ser prudente? Para quem tem a força da prudência lá no comecinho, a prudência é um negócio que ela já está no DNA, você está entendendo? Para quem tem a prudência, é muito... Então, aí eu falo para você, vambora, pega aí, se estiver errado não tem problema, você falou, você é louca. Não, peraí, Lucimar, vamos com calma, deixa eu analisar a situação. Exatamente. Então, você vai me dar, vamos supor que você está fazendo um coaching, ou é minha professora, ou é minha líder, você fica me analisando com a sua ótica. E na minha ótica aquilo não faz o menor sentido, porque eu não tenho nem referência para te dizer do que seria. Para mim isso é prudente, o prudente meu é desse tamanho. E tu que tem uma prudência desse tamanhão assim, fala assim, cara, mas eu te falei para tu ser prudente. Eu falo, mas eu fui prudente. A linguagem não bate, você tá entendendo? Por quê? Isso. Porque são dois mindsets. Dois mindsets. Então, se vocês quiserem postar aí probleminha, sofrência, dificuldade que você tem na vida, as forças de caráter ajudam a entender, né? Então, por exemplo, eu tenho na minha família atual, que é o meu marido, não é o pai dos meus filhos, é meu segundo casamento, e 2 filhos, que nós moramos os 4. Eu tenho 3 introvertidos, 3 prudentes. Se você olhar pelo DISC, 3C alto. Eu sou diferentona. Eu sou esquisita. É um desafio conviver com essas pessoas. É um desafio. Porque eles falam assim, mãe, calma. Mãe, menos. Mãe, não briga. E eu falo, cara, eu não tô brigando. É porque eu tenho o D enorme. Aí eu tenho um E enorme. E eu tenho uma extroversão alta, uma conformidade baixíssima e uma dominância alta, e ainda por cima com uma porrada de força, desculpa o termo aí, de realização. Eu vou passando. Então é um exercício, né? Constante. Inclusive, Raquel está aqui perguntando, né, por que as forças elas flutuam ao passar do tempo. Tudo bom, Rose? Oh, que bom vê-la. Às vezes acontece da gente... As forças, elas flutuam, mas elas flutuam em grupos, né? Então, digamos assim, a minha força 24, vou confessar, humildade. Então, percebe que essa força humildade, eu trabalho, ela nunca vai ser minha força 8, minha força 5, ela não vai. Porque só se eu reencarnar. Então, eu não estou pregando aqui, eu não mudo, né? Não estou falando eu sou a síndrome da Gabriela. Mas é mais ou menos como se eu fosse escrever com a mão oposta. Eu consigo escrever com eu sou destra. Eu consigo? Eu consigo, mas é tosco. Então, as forças elas mudam, mas elas mudam dentro desse grade, tá? Então, por exemplo, a sua força 1 vira 3, a 3 vira 5, a 5 vira 8, a 13 vai a 20, a 24 vira 19, elas andam dentro de steps, assim, né? Geralmente as 5 forças elas podem oscilar. A primeira passar para a segunda passar para a terceira. Mas é difícil as últimas subirem assim. A não ser que você faça um exercício, não é? A gente trabalha as intervenções e você aos poucos você queira desenvolver essas forças. Mas ela é sempre sofrida, né? Então, por exemplo, ser humilde para mim, que é 24, eu consigo. Mas é sempre muito difícil. Requer uma intenção muito grande. Um gasto de energia muito maior. Um gasto de energia. E aí o que acontece? Esse gasto de energia vai ser cobrado no esvaziamento das suas potencialidades. Por isso que quando junta isso lá com pontos fortes, você vê exatamente isso. Porque nós somos assim, uma psique, digamos assim, se eu posso falar, tua alma, tua psique, ela é um tanque. Você reabastece de fora para dentro, sim, mas ela é aquele tanque ali. Se eu pego aquilo e desloco para tirar uma força lá de baixo, para puxar cá para cima,
Você concorda que eu estou usando uma musculatura, um psicap, que a gente Muito fala, mais né? forte, é. Muito mais forte para melhorar uma coisa que talvez seja melhor procurar minha turma, que aconteceu com a minha história. Sai do RH, porque naqueles tempos o RH tinha que ser mais conforme, ainda mais numa empresa multinacional, e vai ser, por exemplo, palestrante motivacional. Eu posso falar palavrão, eu posso contar piada, eu posso ser irreverente. Você tá entendendo? Você fica muito mais à vontade. E aquilo é mais natural. Eu aprendo com mais facilidade, porque aqui vai uma dica de força. Pode dar dica, Simone? Claro, Tô falando muito? Sim, claro, não. Então vamos dar dica. Nenhum. Então tá, que eu tô tentando ser prudente e humilde. E haja energia, hein? Pra gente conseguir trabalhar. Ontem eu tava na live com um professor muito querido meu, né? E tinha um povo que foi na live por causa dele, lógico. Aí ele ia falando, eu ia falando junto, né? Aí a mulher botou assim na live: deixa o professor falar e eu cá comigo. A outra mandando eu calar a boca na minha live. A live é minha, eu falo quanto que eu quiser. Foi professor Ricardo? Foi Excelente. Ricardo. Eu passei pra dar uma olhada. Um lindo, tá lá no canal do YouTube. Então, deixa eu dar uma dica aqui, ó, para vocês que têm colaboradores, ou filhos, ou parentes. Como é que eu reconheço um ponto forte? Vocês sabem? Querem dica? Sim, queremos, né, gente? Então, ó, um ponto forte, você vê assim, que é uma força, tá? Aquilo que você faz quando você não tem nada para fazer. Tipo assim, acabou sua obrigação, você tá meio de bobeira. O que tu gosta de fazer? O que o teu impulso vai lá te buscar? Né? Então, por exemplo, eu e a Simone somos da apreciação do conhecimento, né? O que tu faz, Simone? Tu vai ler, não é isso? Eu vou ler, vou estudar. Vai ler, vai estudar, vai assistir um webinário. Aí é provável que talvez o esposo ou os filhos falem assim: ai mãe, vai descansar. Eu tô descansando. Porque fazer aquilo da minha força é descansar. Eu, por exemplo, vou ligar para as pessoas, vou conversar, vou contar história engraçada, não humor de cômico, tá? Mas humor do tipo assim, levar uma alegria, levar uma esperança, levar uma ideia. Isso é o que eu gosto de fazer, amor, tá? Ó, eu vou ler e estudar. O outro vai lavar uma louça, o outro vai arrumar coisa, o outro vai só ficar contemplando a natureza, o outro vai perseguir os injustiçados, não é isso? Vai catar cachorro doente, vai dar comida para passarinho abandonado, não é isso? É mesmo, Lucimar. O outro vai fazer arranjo de flor, as forças, tudo quando você não tem nada para fazer é aquilo que tu gosta de fazer. É a nossa essência. A essência, a primeira dica. A segunda dica é assim, aquele negócio que você aprende só de olhar. Sabe que você bateu o olho assim, você tá do nada, você foi passear. Vamos supor que tu tem apreciação da beleza, tá? Tu tem apreciação da beleza. Tu foi passear, você olhou o cabelo da mulher, falou: nossa, aquilo ali tem um repicado, um castanho caramelizado, fez uma mecha. Tu entende a porra toda. É verdade. Aí você mostra pro outro, você fala: lá o cabelo da garota. A pessoa fala: oi. Minha mãe, por exemplo, faz bolo, que é uma maravilha. Ela fala: ó, sente aqui o ponto da massa, tá sentindo? Aí ela pega a massa assim, puxa com a colher. Eu falo: mãe, não tô sentindo nada. É pra sentir o quê? Ela fala: tá vendo que a massa tá levinha? Não tô vendo nada. Então a capacidade de aprender só de olhar, só de ver, não precisa explicar, não precisa estudar. Isso. Claro que eu não tô falando que você não tem que estudar, né? Tem que estudar. Mas tô falando, você aprende no ar. A pessoa falou um negócio, você fala: putz, tô ligada, né? Uma facilidade muito mais de aprender, né? Então, repara no teu povo, O que é aquele seu menino? O meu menino aqui, ó, eu tô fazendo live, meu menino tá ali, ele toca violão por conta própria, ele toca gaita por conta própria, ele toca guitarra por conta própria, ele pega palito de picolé e esculpe. Um menino artístico. Uma criatividade. Tudo que ele mete. Comum. No outro dia eu tava fazendo um post, ele passou assim, um post no Instagram, ele passou, meteu o olho e falou: mãe, esse verde aí tem nada a ver, ó, bota esse amarelo aqui. Ele começou a puxar a cor do meu post, harmonizou. O menino tem apreciação da beleza, artística, é talentoso. Compensação na matemática é o caos, né? Abafa o caso, pra ele não ouvir, né? Ó, a Rose tá falando uma coisa aqui, né? A Rose, a Maíra também. Maíra é uma amiga minha, muito estudiosa também, né? Ela inclusive, ela estava assistindo a sua palestra lá no dia da RH. Tanto que ela disse: Simone, vai ser fantástico essa live. Eu vou morrer de rir com o Lucimar. Então ela tá falando que eu falo palavrão. Eu nem noto que eu tô falando palavrão, tá? Desculpa aí, se tiver menor na sala, me dá um pi. Porque... Então, ó, como é que eu sei a força?
tudo que eu faço naturalmente, aquilo que eu aprendo, eu digo que é por osmose, só de olhar eu já aprendi, tá? E aquilo que normalmente as pessoas me elogiam muito, diz que eu faço muito bem e que eu não reconheço, tá? As pessoas falam assim, nossa, Lucimar, sua live é maravilhosa, você tem uma habilidade de conversar, falar, ai, pelo amor de Deus, a iluminação estava assim. Eu não reconheço, porque para mim não tem nenhum esforço, aquilo ali sai na veia. Flui, é verdade. Flui. Então você tem, Simone, coisas que as pessoas falam que você é muito boa, você fala, ah, esse povo tá me agradando. Você tem? Tenho, eu acho que um pouco da a prudência, eu era muito mais prudente do que eu era hoje. Né? E eu realmente eu fiz questão de dar uma equilibrada, porque às vezes me travava nos processos. Né? E aí a curiosidade subiu e eu acho que deu uma equilibrada. Né? Minha terceira força é o amor, que eu acho que também dá uma balanceada em tudo isso. Né? Com certeza, algumas pessoas dizem, Simone, você está tão desenrolada. Eu disse, eu não consigo enxergar isso ainda tanto, não. Né? Porque também o nível de exigência da gente é muito maior. A gente com a gente mesmo. Né? Além disso, né? Que são nossos sabotadores, nossas sombras. Mas é assim, é porque é um negócio tão fácil para você que você fala, sério isso? A pessoa fala, é porque nós temos uma crença limitante que vem da nossa herança judaico-cristã, que o sofrimento é que dá valor. Isso, que trabalhar muito. Peso. Comer um pão muito que o diabo amassou, matar um leão por dia, carregar a sua cruz, sangrar todo mês. Isso são arquétipos que vieram e que quando a gente vê que a coisa é fácil, que é fluida, que rolou de boa, que tá ali na mão, aquela prosperidade, vem em mim abundância, vem em mim prosperidade, Ixalá, muito ouro, você já começa a falar, opa, pera não. Então pensa nos crush, já né? Desconfia, Pensa nos crush. Quando eu casei a primeira vez, foi com o meu primeiro namorado, aquele menino que você gosta, que você fica paquerando 3 anos seguidos, virou aí uma câmera, viu, Simone? Foi, tô vendo, eu acho que... Peraí. Eu acho que você inverteu, bateu aqui no invertido, tá? Peraí. Esse sinalzinho aqui que ela virou pra trás. Isso, Ó, primeiro namorado, aquele menino que tu ficou um ano azarando, que não olhava pra ninguém, que não te vê, que não quer saber de você, você fala, tá suando, então é esse. Não é, amor, deixa eu te falar, no segundo casamento eu aprendi. O cara olhou pra mim, veio na minha facinho, gostou de mim, eu gostei dele, foi 1, 2. Aí eu falei, não, mas cadê o sacrifício? Não é pra ter sacrifício. O que é seu vem na prosperidade. Por quê? Porque você... Isso mesmo. Na plenitude. Então você nasceu para ser rica, você nasceu para ser amada, você nasceu para ter facilidade. A gente é que construiu esse mito da sofrência. Porque a gente veio com aquele viés negativista do cérebro, né? E até então a gente não valoriza. Né? Trabalho tripalium, né? É um conceito muito árduo, né? Muito árduo e sofrido. Não, mesmo. gente, então, ó, se tiver sofrido, desapega. Faz um Ho'oponopono, entrega oferenda de volta no mar, porque não vai dar ruim esse negócio. Quando é seu, ele é facinho, ele é delícia, ele é gostoso. Você pulsa, você brilha, você fica na sua melhor versão. Eu tenho que gostar de quem eu sou quando eu tô com isso. Quando eu tô fazendo isso ou com isso... Se a gente soubesse disso há um certo tempo, a gente não quebrava tanto a cara, né? Não, quebrava. Pelo contrário, a gente fluiria muito mais. E o caminho, como a Maíra está dizendo aí, seria muito mais positivo. A energia fluiria muito mais tranquilidade. Por isso é importante a gente saber quem a gente é. Né? Trabalhar o nosso desenvolvimento humano, investir no que a gente é. Né? É super importante. Tem um conceito da psicologia positiva, das forças de caráter, que são os botões quentes, né? Que são bem interessantes. Os botões quentes é quando, digamos, a sua força de caráter, que é o humor, entra em choque com a minha força principal, que é, digamos, a curiosidade. Pode acontecer também. Né? Ou a prudência. Porque o humor e prudência, eles se bicam. Porque pro prudente, o humorado é sem noção. Já pro humorado, o prudente é sem sal. Isso. Não é isso? Aí dá um ruim. Aí dá um ruim, né? E aí é importante que a gente trabalhe nos ambientes de trabalho, nas equipes, no próprio ambiente de família também, né? No ambiente familiar, em que as pessoas estão lá, cada um do seu jeito, pode acontecer muito esses botões quentes. E nós, enquanto líderes, professores, gestores, a gente tem que começar a reconhecer, né? Essas forças de caráter de cada um e a gente começar a administrar da melhor forma possível.
Por exemplo, nos Como eu trabalhos. tenho, além do amor ao aprendizado, eu também tenho a perseverança, então eu vou contornando. Eu não desisto, não. Eu não É, largo da mão, não. Aí aquilo dá um match, dá um tranco dali, eu falo, peraí, o que eu tô... Aí vamos entrar um pouquinho no conceito do over e do underusing. Pode ser? isso. Pode, claro. Pode? Claro. Então, digamos assim, não quero que fique com cara de aula, não, tá, gente? Não, A tem Rose algumas falou que pessoas ela é dizendo. sensata. Pois é, por que, Rose? Que sem sal que dá. É Sidilene, porque que eu é uma brinquei que aluna. para o humorado o prudente é sem sal. Mas não é não, gente. A gente tem Ah, que unir as forças. Você se lembra? Ó, até no cinema os heróis mudaram. Se você pensar no Super-Homem, ele era sozinho, invencível, só a Kryptonita que dava jeito nele. Hoje, como são os heróis? Avengers. Não tem um isso. herói. E eles, para combater o Wakanda, lembra daquele Pantera Lembro, Negra lá do claro, Wakanda? lembro. Eu preciso alternar as forças, porque aí vem o Hulk, aí o Hulk toma uma, vem o Thor, toma outra paulada, e lá vem os dois irmãos daquelas lá que levantam os bichos todos. Então, gente, as forças de caráter, a gente precisa hoje da economia compartilhada, da cooperação, da Economia criativa. complementaridade, economia Isso. criativa. Isso aqui que a gente está fazendo é uma coisa muito nova, porque antes é assim, a Simone sabe e ela vai vender esse saber. É. Então ela Desse segura. jeito. A Lucimar Uhum. sabe, então ela vai segurar para vender caro. Hoje, desculpa aí, tudo, ferrou tudo. Deu um ferraboque danado, a gente começa a somar. Então, ela me ajuda, eu ajudo ela me promove, eu promovo ela. Vocês vão no meu canal a partir de terem gostado de mim aqui, sobe meu Instagram, melhora a minha vida. Eu trago o meu povo para o Instagram dela, sobe ela, melhora a vida dela. A gente vai compartilhando. Então, hoje é na abundância. Hoje é Isso na mesmo. prosperidade, hoje é na complementaridade. Então, bora falar do under e do over? Vamos sim. Então, olha só. Pensa que a tua força é como se fosse um dial do rádio. Lembra rádio, que Uhum. você tem que Lembro. sintonizar a estação? Então, o estado ótimo da força, ela é ali equilibrada, tá? Ela é equilibrada. Por exemplo, se você tem prudência, você tem que saber que prudência demais vai te travar. Eu sei que eu tenho humor e eu vou saber que o humor demais pode me expor, né? Então a Verdade. gente vai fazendo o quê? Peraí, a força também tem a sua sombra, porque não é um Uhum. dial? É um Uhum. dial, né? Então aqui, ó, de 0 a 100, vamos fazer assim. Opa, tá virada aqui. Olá. Tudo bem? Boa tarde. Muitíssimo boa tarde. Que bom ter você aqui hoje. Alegria e prazer todo meu. Como é que tá São Paulo, hein? Um pouco frio, tá vendo que eu tô com um casaquinho? Tô vendo. É, São Paulo é um pouquinho friozinho. Deixa eu botar um filtro também para ficar mais bonitinha, desde que eu não fique tremendo, né? É. Você é linda de todo jeito. Opa, você tá vendo a minha aula. Boa Pois é, tarde, Maria Lucimar, que bom Jesus. revê-la. A gente se encontrou, Alegria. a gente se encontrou o ano passado, não foi? Pessoalmente, sim. E eu acho que em dezembro, novembro, Ó, quando finalzinho de você foi novembro. fazer o cursinho lá do Elder, não foi? Foi isso mesmo. Que É, fiz saudade de lição de casa. você Eu aqui na também. terrinha. Eu também. Doida para voltar aí. Pois é, aqui tá um calor, hoje tá o dia bem ensolarado, tá lindo hoje o dia. Pena que a gente não pode colocar o pé na rua, né? É. Aqui tá um sol, mas aquela temperatura fria de São Paulo, né? Então, dentro de casa, assim, acaba tendo que pôr um casaquinho. Se eu tivesse na rua, se eu pudesse estar na rua, tava um solzinho, né? Pois é, que bom. Vamos esperar esse Bernadette, Instagram aí começar a chamar o pessoal, né? Pra ver se pois eu tô é, bonita. né? Tô bonita, tô Tá bonita. devagarzinho aqui hoje. Bernadette É. já apareceu por aí, Berna. Chegou também uma Bernadette Cordeiro, é outra É, Bernadette? Bernadette Cordeiro é uma amiga minha, É outra psicóloga Berna. também, é outra Boa Berna. tarde. Boa tarde. Tô aqui, fiz lição de casa, viu? Vamos aguardar um pouquinho o seu pessoal. A hora que você quiser, tô à sua Muito disposição. bem, muito bem. Ó, gente, já iniciando um pouco, né? Eu vou apresentar logo o livro da nossa querida Lucimar. Bora mudar os mundos, galera. Olha que linda, né?
e que ela ensina a gente, né, ela dá vários direcionamentos de como o consultor interno e até consultores externos, pessoas que trabalham nas empresas, de como elas se posicionarem, né, diante das adversidades do mercado, não é, Lucimar? Sim. Ela traz experiências, ela teve já várias experiências em empresas de grande porte, né, e como, né, traz alguns modelos de atuação. Tem alguns depoimentos de profissionais também que a conheceram, né? E que tiveram prazer de conviver com ela, porque ela, diga-se, mãe, é uma pessoa muito agradável, né? Uma pessoa que a gente morre de rir, uma pessoa super divertida, né? Sempre Sabe alto qual é a astral. primeira força? Adivinha? Qual? Humor. Adivinha. Opa! Desde pequena. Você sabe que eu tinha uns 13 anos, eu queria muito ser artista. Eu imitava Carmen Miranda, vai revelar a idade, né? Mas quando eu era pequena, eu pegava vassoura, na frente da TV pegava vassoura e eu fingia que eu era. Não sei se você vai se lembrar de Maria Alcina. A Ah, Elke Maravilha, a sim. avó da A Elke Elke Maravilha, né? Maravilha. E eu queria ser chacrete, porque no meu tempo era isso, então aquele roda, roda e avisa, né? E eu ficava toda exibida ali, né? E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, um pouquinho mais, eu fui fazer um teste para o teatro na minha escola. Minha escola tinha teatro. E aí a gente tinha que passar por várias coisas, cômico, tragédia. E aí eu tinha um amigo meu, Ricardo Vitka, ele hoje é enfermeiro lá aí no Nordeste, Rio Grande do Norte. Aí o Vitka era Romeu, na parte da tragédia, e eu Julieta. E a gente fazia a Nossa. cena, a gente fazia para o teatro, para o teste, a gente fazia a cena em que a Julieta, o Romeu pensa que a Julieta está morta e toma o veneno. Na hora que Eu acho que é lembro isso que dessa acontece, cena. nem lembro. Quando a Julieta desperta do sono, é o contrário, né? O Romeu que toma um veneno em si. Quando um acorda e vê que o outro morreu, era aquela cena. E aí, cara, eu tomo o veneno e eu fazendo a cena drama, né? Eu tomo o veneno e caio. Mas só que quando eu caio, eu levanto as pernas mais do que devia, a perna faz pum no chão. E eu caio na gargalhada e a plateia vem Meu abaixo. Deus. Então eu fiz comédia 3 vezes, né? Numa Tudo que era tragédia. para fazer era comédia. Então eu fui para o teatro, mas eu fui por causa da comédia. Eu sempre fui assim, sempre fui assim. Mas é a força de caráter, né, amiga? Com certeza, com certeza. Lucimar veio dar uma palestra aqui em João Pessoa no Congresso da BRH, né? E isso foi em julho do ano passado, não, setembro do ano passado, né? E ela conquistou a plateia, foi a melhor palestrante. Depois a gente fez a avaliação, Lucimar, porque as pessoas se Essa divertiram, parte né? não me contaram. E entenderam das práticas de É, gestão, como nós é. aplicamos as práticas de gestão de forma competente, mas também sem perder o humor, que é o nosso objetivo aqui, né? Então, e Pois aí quando eu é. tinha, na minha carreira, eu pensava que até os 30 eu tinha que ser diretora de RH, olha eu, né? Só que assim, eu fui trabalhar numa multinacional de cultura americana, origem inglesa, mas americana, então assim, eu tomava tanto feedbackada, que era Meu daquela assim, ri Deus. baixo, não bate a perna, não gargalha, não faz isso, não faz... Eu era toda errada para eles, É. né? E por quê? Por causa dessa força do humor, da irreverência, tudo que o humor traz. Vamos supor que talvez também um pouco de overusing, vamos falar sobre isso, né? Usando um pouco demais a força do humor. Então eu percebi que aquilo que não me deu muitos frutos nessa experiência acabou sendo um diferencial na carreira de palestrante, né? Pois é. Vamos falar E sobre isso aí, também. vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou apresentar um pouquinho a vocês quem é Claro. Lucimar. Tem algumas pessoas aqui que já entraram, algumas pessoas já até da turma de psicologia positiva. Eu acho que Lenilson já passou por aqui. Tem algumas pessoas observando. Juliana, que é uma minha cunhada, né, e parceira também de trabalho. Saulo, que é de uma empresa da Sercom, aqui de João Pessoa, em que eu presto consultoria, e professor também. Penha Fernandes. Raquel já passou por aí também. Olá, Raquel. Então, muita gente que vai contribuir muito com essa nossa conversa, Lucimar, hoje à tarde aqui. Que maravilha, né? Né? Eu vou apresentar um pouquinho o Lucimar para vocês, para quem não conhece. Né? Ela é psicóloga, professora de MBA, né? Não só aqui em João Pessoa, mas no Brasil inteiro. Né? Eu tive o prazer de conhecê-la como minha professora. Ela é coach também, mentora, né? Ela é carioca, apesar de morar em São Paulo, certo? É Sim. mãe, é autora daquele livro que eu acabei de mostrar. Vou mostrar mais uma vez, quem não viu ainda. Bora Mudar os Mundos, Esse né? daí eu sou sozinha, mas eu já sou coautora em outros, né? Pois é. Então, esse aqui é Bora Mudar os Mundos, ó. Pessoal de RH, Raquel. Raquel, que você trabalha na área de RH,
né? E aí a gente Obrigada. pode contribuir de forma mais construtiva, de forma mais até mais inovadora, não é? A gente está sempre se aperfeiçoando. Ela é especialista também em psicologia positiva, né? E trabalha com desenvolvimento humano há mais de 25 anos. Então, só esse currículo, né? A gente tira o chapéu, né? A gente vai ter uma tarde, uma partezinha da tarde recheada, né? De experiências, né? De boas risadas também, de Sem saudade. isso Eu não estou vou. morrendo de saudade dela, né? Quando a gente se encontra, sempre é essa brincadeira, sempre é essa descontração. Não é, Muito Lucimar? obrigada, muito obrigada. Que E a bom, então. Simone Então muito me honra vamos. também com uma super experiência aí no tema das forças de caráter, né? Fez até formação específica sobre isso, né, É isso, Simone? practitioner em forças de caráter. Olha Ó, que que nome bonito, não chique. é? Assim que eu for rica, eu vou fazer essa também. Ah, meu Deus. É. E final do ano tem outra formação em São Paulo, que é com o Helder também, né? Que é correlacionando com os sabotadores emocionais. Você vai me avisando, hein? Que eu não sou da panela do Helder, não. É, para a gente se encontrar novamente, né? Mas eu quero Para a fazer gente se esse curso aí, encontrar. você me chama. Com certeza eu lhe aviso. Né? E Tá aí, bom. as forças de caráter, para vocês que estão chegando agora, a Edneide também é uma pessoa que trabalha com contabilidade, acabou de entrar. O que é que são as forças de caráter? Psicologia positiva, né, surgiu já há um certo tempo, mas vários teóricos já falavam um pouco sobre a psicologia positiva, né? Falavam teóricos da fenomenologia, do existencialismo, do humanismo, os grandes teóricos da psicologia positiva. Vários construtos que o próprio Martin Seligman fala já foram falados anteriormente, né? Só que Martin Seligman ele deu uma roupagem diferente, né? Ele deu um plus a mais. Ele juntou todos os construtos que a gente conhecia e colocou todos juntos, né? E deu grande upgrade na nossa área de psicologia com a psicologia positiva, né? Lá para finalzinho de 90, entrando pelos anos 2000. Então, ele tem sido uma grande referência, né? E é o pai da psicologia positiva. Né? E ele tinha Verdade. muitos estudos, e ele fez vários alunos, né? Vários discípulos também da área, e um deles, um teórico também muito importante, que era o Peterson. E eles dois resolveram fazer alguns estudos na área de adolescência, e foi quando tiveram a ideia de criar, né, esse Instituto VIA, o Instituto VIA, em que eles fizeram vários estudos, reuniram mais do que 55 estudiosos da área de psicologia positiva, da área de moralidade, que estudava os aspectos morais do ser humano, né, a questão das políticas e as filosofias no aspecto geral, e chegaram a um consenso de fazer um teste em que tentasse fazer com que as pessoas fizessem esse teste e tivessem como se fosse mais ou menos assim, um perfil de quem elas são. Né? E é um teste que é validado a nível mundial, né? Que é o teste Via Character. Todos nós podemos fazer, né? Que é um teste free, né? A gente faz, e no final do ranking a gente já sai, né? No final do teste a gente já sai com o ranking das nossas forças de caráter. Né? Que são os Muito perfis da bem. nossa personalidade, são aspectos da nossa personalidade, aspectos positivos da nossa personalidade. Né? E ele é um teste que já existe em várias línguas, né? Português, italiano, chinês, em várias línguas, e tem rodado o mundo e tem ganhado cada vez mais a respeitabilidade das pessoas. Né? Várias empresas têm feito, né? Tem feito algumas seleções também, processos de seleção, de treinamento, de mudança de cargos. Todas, a gente puxando para o RH, né? Todos É. alinhando com as forças de caráter. Né? Tem Para sido o assim, coaching, fenomenal. pro coaching, para o mentoring, para o autodesenvolvimento, para pai, para mãe, né? Conhecer Isso, as forças de caráter. Eu gosto de pegar a definição do próprio Niemiec, né? Porque aí o que sim, acontece? O Niemiec, junto com o Peterson, no VIA, eles fizeram estudos profundos e descobriram, e eles falam uma coisa que eu adoro: as características positivas, elas são centrais no nosso ser. Então você já nasce com esse DNA. E ele isso. é o teu núcleo positivo para desenvolvimento. Então, o primeiro ponto que eu acho muito importante falar, Si, é que assim, ninguém brilha, ninguém encontra seu propósito, ninguém performa, ninguém é bem sucedido, e não leia-se bem sucedido dinheiro, mas é ter prazer e amor no que faz, se não for usando suas forças. Isso. Então, corrigir gap, melhorar defeito, tirar probleminha,
ajuda você a ficar ali na média. Mas para todas as pessoas que você investigar, que são diferenciadas, brilhantes, referência, né? E nós não estamos falando só de coisa maravilhosa, não. É uma faxineira, é uma boleira, é um jogador de futebol, é uma mãe, é uma dona de casa. Você vai olhar e essas pessoas estão potencializando suas forças. Então, é praticamente impossível você encontrar seu lugar no mundo e no sol, né, ao sol, se você não sabe quais são as suas forças de caráter. Você vai fazer por aventura, mas você também não vai conhecer aquilo que é o que eles chamam das forças de assinatura, onde aquelas suas 5 primeiras são 24 forças, né? Para quem está aqui da teoria, 24 forças dentro de 8 virtudes, 6 virtudes. Então eu gosto muito de falar. Posso falar isso? Claro. Sim, você vai me controlando aí. Então nós temos 6 virtudes que eu nunca lembro de cabeça, então tem uma colinha aqui que eu trouxe, tá, gente? Que eu sou assim, sou tão estudiosa que eu trago tudo e na hora que eu vou ler, a tela expandiu, ficou enorme aqui. Então, a justiça, a humanidade, a temperança, a transcendência, e a coragem e a sabedoria. Dentro dessas virtudes que formam o núcleo positivo, central, o melhor, o que tem de bom no ser humano, existem forças. Então, para começar, por que a gente deveria fazer um VIA? Para a gente se autoconhecer. Então, por exemplo, eu, Lucimar, eu tenho uma porção de força lá na sabedoria e lá na transcendência. Tenho quase nenhuma força grande, que até 10 forças está falando que é a tua força para cima, as outras estão menorzinhas que você... Isso. Todo mundo tem as 24 forças, mas às vezes as forças precisam ser potencializadas porque elas estão... óbvio, ela está subutilizada. Se ela estiver cheiona aqui, ela está na sua potência. Então, nós precisamos... Uma das abordagens é como está o tanque das forças. Às vezes, eu estou usando a mesma força para resolver todas as situações da minha vida. E aí, aquela força fica inadequada. Por outro lado, é como se fossem ferramentas. Vamos supor que eu quero cortar alguma coisa com uma chave de fenda. Não é a melhor ferramenta, né? Para cortar é faca. Aí eu quero abrir o parafuso com a faca. Também não é a melhor ferramenta. Eu estou fazendo um ajuste. Então, às vezes a pessoa fica toda a vida só com a faca. Aí ela quer cortar com a faca, ela quer martelar com a faca, ela quer apertar parafuso com a faca, só a faca. Ela não vai ter um bom resultado. Então, as forças, elas são essas ferramentas que servem para a gente usar nas diferentes situações. Só que quando eu não tenho conhecimento disso, o que acontece? Eu não sei que eu tenho, por exemplo, uma chave de fenda. E aí, na hora que eu tenho que abrir um parafuso, fico eu lá tentando com a faca, me machuco, me corto. Eu não entendo que existem outras possibilidades. Tá certo isso, prof? Verdade. Certíssimo. Imagina você usar o humor em tudo, hein? Exatamente. Aí a pessoa tá lá com uma dor, um luto, né? Passando uma dificuldade, eu chego e falo, mulher, para com isso, né? Então, é como a minha primeira força é curiosidade, né? Aí você fica mexeriquenta. Você divorciou? Divorciou por quê? Se bem que quando a gente tem essa força, é uma coceira, né, amiga? Uma coceira para saber, né? É verdade. Eu falo pro meu povo aqui, gente, não é que eu sou fofoqueira, é que eu tenho a curiosidade. Eu fico martelando, imaginando o que pode estar acontecendo ali. Todas as possibilidades. Isso. Então, né? A gente vê, por exemplo, como choca uma colocação inadequada no momento, por exemplo, sem querer falar de política, mas pegando esse exemplo que ficou na mídia, né? O presidente responde, e daí, quando fala do número de mortos? Talvez ele estivesse usando uma força, a força da realização, ele quer logo... Bora. Deu uma travadinha aqui. Eu não sei. Eu sei que foi... Agora estão as duas. Agora as duas estão bem. Então tá bom. Então, eu posso ir falando aqui, você me interrompe? Interrompo. Pode deixar. Então tá bom. Pessoal, pergunta aí se vocês quiserem. Então, uma coisa importante, conhecer as suas forças para que você possa potencializar e entender que não adianta lutar contra a sua força. Eu, por exemplo, com humor, né? Então eu fui, quando eu era menina, no ensino médio,
que eu fui muito adiantada, eu era inteligentinha, né? Então, com 14 para 15 anos, eu terminei o ensino médio. Então, na época, eu tinha que fazer um curso profissional. Era adiantada, com 5 anos eu acordei lendo. Minha mãe até na rezadeira minha mãe levou, achou que eu era que eu tinha alguma coisa. Eu lia e eu não sabia o que eu não entendia o que eu lia, mas eu mecanicamente conseguia juntar as frasezinhas e lia. Me dava os textos e eu lia, né? Então eu pulei série, obviamente com 15 para 16 anos eu terminei o ensino médio. Então fui fazer vestibular. Nessa época a gente fazia curso profissionalizante, era um jeito de estudar daquele tempo. E eu fui fazer técnica de enfermagem porque eu imaginava que eu seria médica. E eu lá na enfermagem com essa força de humor mal ajustada. Então eu fazia umas brincadeiras, eu era ao mesmo tempo que descontraía o ambiente, que levava uma alegria, que dava uma leveza, dava aquele super uso, né, que você fica meio ridícula. Fala, pô, que tá brincando com isso, né? Às vezes a força do humor, ela é uma força mal compreendida no mundo corporativo, né? Todo mundo que tem essa leveza no mundo corporativo até então se associava com uma seriedade. Então, quando você é mais contido, você é interpretado como alguém mais confiável, mais estudioso, mais sério. Como com se você certeza, tem muito isso. Quando você pega uma pessoa muito excêntrica, muito despojada, muito fora do informal, ela é vista como alguém talvez mais leviano. Isso é antigo, né? Espero que tenha mudado, mas tinha uma coisa meio assim, né? Então as pessoas achavam que eu era fofoqueira, aí eu tinha que me provar, porque é o outro lado da força, da sabedoria, da curiosidade intelectual, que passava na cara, né? Então quando você está pensando que eu sou bobona, não sou não, passa na cara que eu era estudiosa. Então eu ganhei medalhinha de primeiro lugar lá no primáriozinho. Então... essa coisa do uso das forças, por exemplo, você tem um filho, ou tem um membro da sua equipe, um colaborador. É legal, é muito importante você conhecer as forças, sobretudo as 5 primeiras. Por quê? Porque não adianta você falar para mim de prudência. Ai, olha, seja cautelosa, seja diplomático, seja prudente, porque lá na virtude da coragem, temperança, né? Tem temperança. Perdão, não, temperança eu tenho. Coragem é bravura, perseverança, honestidade e entusiasmo. Eu tenho tudo de primeira. Aí quando chega aqui na temperança, prudência, autocontrole, humanidade, perdão eu tenho, o resto eu não tenho, tudo baixinho. Então aí você fala assim, vai com calma, seja ponderado, pensa aí. Eu não sei do que tu tá falando, eu não consigo. O que é ser prudente? Para quem tem a força da prudência lá no comecinho, a prudência é um negócio que ela já está no DNA, você está entendendo? Para quem tem a prudência é muito... Então, aí eu falo para você, vambora, pega aí, se estiver errado não tem problema. Você falou, você é louca. Não, peraí, né? peraí, Lucimar, vamos com calma, deixa eu analisar a situação. Exatamente. Então, você vai me dar... Vamos supor que você está fazendo um coaching, ou é minha professora, ou é minha líder. Você fica me analisando com a sua ótica. E na minha ótica aquilo não faz o menor sentido, porque eu não tenho nem referência para te dizer do que seria. Para mim isso é prudente. O prudente meu é desse tamanho. E tu que tem uma prudência desse tamanhão assim, fala assim, cara, mas eu te falei para tu ser prudente. Eu falo, mas eu fui prudente. A linguagem bate, você tá entendendo? Por quê? Isso. Porque são dois mindsets. Dois mindsets. Então, se vocês quiserem postar aí probleminha, sofrência, dificuldades que você tem na vida, as forças de caráter ajudam a entender, né? Então, por exemplo, eu tenho na minha família atual, que é o meu marido, não é o pai dos meus filhos, é meu segundo casamento, e 2 filhos, que nós moramos os 4. Eu tenho 3 introvertidos, 3 prudentes. Se você olhar pelo DISC, 3C alto. Eu sou diferentona. Eu sou esquisita. É um desafio conviver com essas pessoas. É um desafio. Porque eles falam assim, mãe, calma. Mãe, menos. Mãe, não briga. E eu falo, cara, eu não tô brigando. É porque eu tenho o D enorme. Aí eu tenho um E enorme. E eu tenho uma extroversão alta, uma conformidade baixíssima e uma dominância alta, e ainda por cima com uma porrada de força, desculpa o termo aí, de realização. Eu vou passando. Então é um exercício, né? Constante. Inclusive, Raquel está aqui perguntando, né, por que as forças elas flutuam
ao passar do tempo. Tudo bom, Rose? Oh, que bom vê-la. Às vezes Querida, acontece da gente... as forças, elas flutuam, mas elas flutuam em grupos, né? Então, digamos assim, a minha força 24, vou confessar, humildade. Então, percebe que essa força humildade, eu trabalho, ela nunca vai ser minha força 8, minha força 5, ela não vai. Porque só se eu reencarnar. Então, eu não estou pregando aqui, eu não mudo, né? Não estou falando eu sou a síndrome da Gabriela. Mas é mais ou menos como se eu fosse escrever com a mão oposta. Eu consigo escrever com eu sou direita, destra. Eu consigo? Eu consigo, mas é tosco. Então, as forças elas mudam, mas elas mudam dentro desse grade, tá? Então, por exemplo, a sua força 1 vira 3, a 3 vira 5, a 5 vira 8, a 13 vai a 20, a 24 vira 20, vira 19, elas andam dentro de steps, assim, né? Geralmente as 5 forças elas podem oscilar. A primeira passar para a segunda passar para a terceira. Mas é difícil as últimas subirem assim. A não ser que você faça um exercício, né? A gente trabalha as intervenções e você, aos poucos, você queira desenvolver essas forças. Mas ela é sempre sofrida, né? Isso, então, por exemplo, ser humilde, para mim, que é 24, eu consigo. Mas é sempre muito difícil. Requer uma intenção muito um gasto grande. de energia muito maior. Um gasto de energia. E aí, o que acontece? Esse gasto de energia vai ser cobrado no esvaziamento das suas potencialidades. Por isso que quando junta isso lá com pontos fortes, você vê exatamente isso. Porque nós somos assim, uma psique, digamos assim, se eu posso falar, tua alma, tua psique, ela é um tanque. Você reabastece de fora para dentro, sim, mas ela é aquele tanque ali. Se eu pego aquilo e desloco para tirar uma força lá de baixo, para puxar cá para cima, você concorda que eu estou usando uma musculatura, um psicap, que a gente fala, né? Muito mais forte, muito mais forte para melhorar uma coisa que talvez seja melhor procurar minha turma, que aconteceu com a minha história. Sai do RH, porque naqueles tempos o RH tinha que ser mais conforme, ainda mais numa empresa multinacional, e vai ser, por exemplo, palestrante motivacional. Eu posso falar palavrão, eu posso contar piada, eu posso ser irreverente. Você está entendendo? Você fica muito mais à vontade. E aquilo é mais natural. Eu aprendo com mais facilidade, porque aqui vai uma dica de força. Pode dar dica, Simone? Claro, tô falando muito? Sim, claro, não. Então vamos dar dica. Então tá. Que eu tô tentando ser prudente e humilde. E haja energia, hein? Pra gente conseguir trabalhar. Ontem eu tava na live com um professor muito querido meu, né? E tinha um povo que foi na live por causa dele, lógico. Aí ele ia falando, eu ia falando junto, né? Aí a mulher botou assim na live: deixa o professor falar e eu cá comigo. A outra mandando eu calar a boca na minha live. A live é minha, eu falo quanto que eu quiser. Foi o professor Ricardo? Foi Excelente. Ricardo. Eu passei pra dar uma olhada. Um lindo, tá lá no canal do YouTube. Então, deixa eu dar uma dica aqui, ó, para vocês que têm colaboradores, ou filhos, ou parentes. Como é que eu reconheço um ponto forte? Vocês sabem? Querem dica? Sim, queremos, né, gente? Então, ó, um ponto forte, você vê assim, que é uma força, tá? Aquilo que você faz quando você não tem nada para fazer. Tipo assim, acabou sua obrigação, você tá meio de bobeira. O que tu gosta de fazer? O que o teu impulso vai lá te buscar? Né? Então, por exemplo, eu e a Simone somos da apreciação do conhecimento, né? O que tu faz, Simone? Tu vai ler, não é isso? Eu vou ler, vou estudar. Vai ler, vai estudar, vai assistir um webinário. Aí é provável que talvez o esposo ou os filhos falem assim: ai, mãe, vai descansar. Eu tô descansando. Porque fazer aquilo da minha força é descansar. Eu, por exemplo, vou ligar para as pessoas, vou conversar, vou contar história engraçada, não humor de cômico, tá? Mas humor do tipo assim, levar uma alegria, levar uma esperança, levar uma ideia. Isso é o que eu gosto de fazer, tá? Ó, eu vou ler e estudar. O outro vai lavar uma louça, o outro vai arrumar coisa, o outro vai só ficar contemplando a natureza, o outro vai perseguir os injustiçados, não é isso? Vai catar cachorro doente, vai dar comida para passarinho abandonado, não é isso? É mesmo, Simar. O outro vai fazer arranjo de flor, as forças, tudo quando você não tem nada para fazer, é aquilo que tu gosta de fazer. É a nossa essência.
a essência, a primeira dica. A segunda dica é assim, aquele negócio que você aprende só de olhar. Sabe, você bateu o olho assim, você tá do nada, você foi passear. Vamos supor que tu tem apreciação da beleza, tá? Tu tem apreciação da beleza. Tu foi passear, você olhou o cabelo da mulher, falou, nossa, aquilo ali tem um repicado, um castanho caramelizado, fez uma mecha. Tu entende a porra toda. É verdade. Aí você mostra pro outro, você fala lá o cabelo da garota. A pessoa fala, oi. Minha mãe, por exemplo, faz bolo que é uma maravilha. Ela fala, ó, sente aqui o ponto da massa, tá sentindo? Aí ela pega a massa assim, puxa com a colher. Eu falo, mãe, não tô sentindo nada. É pra sentir o quê? Ela fala, tá vendo que a massa tá levinha? Não tô vendo nada. Então a capacidade de aprender só de olhar, só de ver, não precisa explicar, não precisa estudar. Isso. Claro que eu não estou falando que você não tem que estudar, né? Tem que estudar. Mas estou falando que você aprende no ar. A pessoa falou um negócio, você fala, putz, tô ligada, né? Uma facilidade muito mais de aprender, né? Então, repara no teu povo, repara no teu povo. O que é aquele seu menino? O meu menino aqui, ó, eu tô fazendo live, meu menino tá ali, ele toca violão por conta própria, ele toca gaita por conta própria, ele toca guitarra por conta própria, ele pega palito de picolé e esculpe, um menino artístico. Uma criatividade, tudo que ele mete. comum. No outro dia eu tava fazendo um post, ele passou assim, um post no Instagram, ele passou, meteu o olho e falou, mãe, esse verde aí tem nada a ver, ó, bota esse amarelo aqui. Ele começou a puxar a cor do meu post, harmonizou. O menino tem apreciação da beleza artística, é talentoso. Compensação na matemática é o caos, né? Abafa o caso, pra ele não ouvir, né? Ó, a Rose tá falando uma coisa aqui, né? A Rose, a Maíra também. Maíra é uma amiga minha, muito estudiosa também, né? Ela, inclusive, ela estava assistindo a sua palestra lá no dia da BRH. Tanto que ela disse, Simone, vai ser fantástico essa live. Eu vou morrer de rir com o Lucimar. Né? Então ela tá falando que eu falo palavrão. Eu nem noto que eu tô falando palavrão, tá? Desculpa aí, se tiver menor na sala, me dá um pi, porque... Então, ó, como é que eu sei a força? Tudo que eu faço naturalmente, aquilo que eu aprendo, eu digo que é por osmose, só de olhar eu já aprendi, tá? E aquilo que normalmente as pessoas me elogiam muito, diz que eu faço muito bem e que eu não reconheço. Tá? As pessoas falam assim, nossa, Lucimar, sua live é maravilhosa, você tem uma habilidade de conversar, falar, ai, pelo amor de Deus, a iluminação estava assim. Eu não reconheço, porque para mim não tem nenhum esforço, aquilo ali sai na veia. Flui, é verdade. Flui. Então você tem, Simone, coisas que as pessoas falam que você é muito boa, você fala, ai, esse povo tá me agradando. Você tem? Tenho, eu acho que um pouco a prudência, eu era muito mais prudente do que eu era hoje. Né? E eu realmente fiz questão de dar uma equilibrada, porque às vezes me travava nos processos. Né? E aí a curiosidade subiu e eu acho que deu uma equilibrada. Né? Minha terceira força é o amor, que eu acho que também dá uma balanceada em tudo isso. Né? Com certeza, algumas pessoas dizem, Simone, você está tão desenrolada. Eu disse, eu não consigo enxergar isso ainda tanto não. Né? Porque também o nível de exigência da gente é muito maior. A gente com a gente mesmo. Né? Além disso, né? Que são nossos sabotadores, nossas sombras. Mas é assim, é porque é um negócio tão fácil para você que você fala, sério isso? A pessoa fala, é porque nós temos uma crença limitante que vem da nossa herança judaico-cristã, que o sofrimento é que dá valor. Isso, trabalhar muito. Peso. Comer um pão muito que o diabo amassou, matar um leão por dia, carregar a sua cruz, sangrar todo mês. Isso são arquétipos que vieram e que quando a gente vê que a coisa é fácil, que é fluida, que rolou de boa, que tá ali na mão, aquela prosperidade, vem em mim abundância, vem em mim prosperidade, Ixalá, muito ouro, você já começa a falar, opa, pera não. Então pensa nos crush, já né? Desconfia, Pensa nos crush. Quando eu casei a primeira vez, foi com o meu primeiro namorado, aquele menino que você gosta, que você fica paquerando 3 anos seguidos, virou aí uma câmera, viu, Simone? Foi, tô vendo, eu acho que... Eu acho que você inverteu, bateu aqui no invertido, tá? Peraí. Esse sinalzinho aqui que ela virou pra trás. Isso, Ó, primeiro namorado, aquele menino que tu ficou um ano azarando, que não olhava pra ninguém, que não te vê, que não quer saber de você, você fala, tá suando, então é esse. Não é, amor, deixa eu te falar, no segundo casamento eu aprendi. O cara olhou pra mim, veio na minha facinho, gostou de mim, eu gostei dele, foi 1, 2. Aí eu falei, não, mas cadê o sacrifício? Não é pra ter sacrifício.
o que é seu vem na prosperidade. Por quê? Na Porque plenitude, isso mesmo. Na plenitude. Então você nasceu para ser rica, você nasceu para ser amada, você nasceu para ter facilidade. A gente é que construiu esse mito da sofrência. Porque a gente veio com aquele viés negativista do cérebro, né? E até então a gente não valoriza. Né? Trabalho tripalium, né? É um conceito muito árduo, né? Muito árduo e sofrido. Não, gente, então, ó, se tiver sofrido, desapega. Faz um Ho'oponopono, entrega oferenda de volta no mar, porque não vai dar ruim esse negócio. Quando é seu, ele é facinho, ele é delícia, ele é gostoso. Você pulsa, você brilha, você fica na sua melhor versão. Eu tenho que gostar de quem eu sou quando eu tô com isso. Quando eu tô fazendo isso, eu tô com isso. Se a gente soubesse disso há um certo tempo, a gente não quebrava tanto a cara, né? Não, quebrava. Pelo contrário, a gente fluiria muito mais. E o caminho, como a Maíra está dizendo aí, seria muito mais positivo. A energia fluiria muito mais tranquilidade. Por isso a importância de a gente saber quem a gente é. Né? Trabalhar o nosso desenvolvimento humano, investir no que a gente é. Né? É super importante. Tem um conceito da psicologia positiva, das forças de caráter, que são os botões quentes, né? Que são bem interessantes. Os botões quentes é quando, digamos, a sua força de caráter, que é o humor, entra em choque com a minha força principal, que é, digamos, a curiosidade. Pode acontecer também. Né? Ou a prudência. Porque o humor e prudência, eles se bicam. Porque pro prudente, o humorado é sem noção. Já pro humorado, o prudente é sem sal. Isso. Não é isso? Aí dá um ruim. Aí dá um ruim, né? E aí é importante que a gente trabalhe nos ambientes de trabalho, nas equipes, no próprio ambiente de família também, né? No ambiente familiar, em que as pessoas estão lá, cada um do seu jeito, pode acontecer muito esses botões quentes. E nós, enquanto líderes, professores, gestores, a gente tem que começar a reconhecer, né, essas forças de caráter de cada um e a gente começar a administrar da melhor forma possível. Por exemplo, nos trabalhos. Eu tenho, além do amor ao aprendizado, eu também tenho a perseverança, então eu vou contornando. Eu não desisto, não. Eu não largo da mão, não. Aí aquilo dá um match, dá um tranco dali, eu falo, peraí, o que eu tô... Aí vamos entrar um pouquinho no conceito do over e do underusing. Pode ser? Isso. Pode, claro. Pode? Claro. Então, digamos assim, não quero que fique com cara de aula, não, tá, gente? A Rose falou que ela é sensacional. Pois é, por que, Rose? Que sem sal que dá. É porque eu brinquei que para o humorado o prudente é sem sal. Mas não é não, gente. A gente tem que unir as forças. Você se lembra? Ó, até no cinema os heróis mudaram. Se você pensar no Super-Homem, ele era sozinho e invencível, só a Kryptonita que dava jeito nele. Hoje, como são os heróis? Avengers. Não tem um herói. E eles, para combater o Wakanda, lembra daquele Pantera Negra lá do Wakanda? Eu preciso alternar as forças, porque aí vem o Hulk, aí o Hulk toma uma, vem o Thor, toma outra paulada, e lá vem os dois irmãos daquelas lá que levantam os bichos todos. Então, gente, as forças de caráter, a gente precisa hoje da economia compartilhada, da cooperação, da complementaridade, economia criativa. Isso aqui que a gente está fazendo é uma coisa muito nova, porque antes é assim, a Simone sabe e ela vai vender esse saber. Então ela segura. Desse jeito. A Lucimar sabe, então ela vai segurar para vender caro. Hoje, desculpa aí, ferrou tudo. Deu um ferraboque danado, a gente começa a somar. Então, ela me ajuda, eu ajudo ela me promove, eu promovo ela. Vocês vão no meu canal a partir de terem gostado de mim aqui, sobe meu Instagram, melhora a minha vida. Eu trago o meu povo para o Instagram dela, sobe ela, melhora a vida dela. A gente vai compartilhando. Então, hoje é na abundância. Hoje é na prosperidade. Hoje é na complementaridade. Então, bora falar do under e do over? Vamos sim. Então, olha só. Pensa que a tua força é como se fosse um dial do rádio. Lembra rádio? Que você tem que sintonizar a estação? Então, o estado ótimo da força, ela é ali equilibrada, tá? Ela é equilibrada. Por exemplo, se você tem prudência, você tem que saber que prudência demais vai te travar. Eu sei que eu tenho humor e eu vou saber que o humor demais pode me expor. Né? Então a gente vai fazendo o quê? Peraí, a força também tem a sua sombra, porque não é um dial? É um dial, né? Então aqui, ó, de 0 a 100, vamos fazer assim. Se eu tô ali, só por exemplo, se eu tô ali entre 40 e 50, percebe que o que tá menor em 20 é sombra
E o que está em 80 é sombra também? Só para fazer uma metáfora, uma analogia. Então, eu posso ter a força, mas a força ela está mal sintonizada, tá? E aí, o que acontece? Eu tenho sombra. O que é a sombra, que é um conceito junguiano, né? Eu estou juntando aqui para explicar no meu jeitinho. Então, a sombra ela vai para menos ou para mais. No menos é um subuso. O que acontece quando eu tenho um subuso do humor? Rabugento. Crica, implicante, muito rígido, muito certinho. E as pessoas não ri de perguntam nada. também, o que é que você tem, Lucimar, que você não está sendo você? Isso. Né? No subuso. O que está acontecendo, Simone? Que você não está curiosa, você está meio que sem colorido, meio que apática, né? Hoje aconteceu uma coisa engraçada. Ontem uma menina, uma amiga minha que é professora de escola fundamental, ela me ligou, estava meio nervosa que ela tem que fazer conteúdo para criança pela internet. Olha isso, né? E aí a gente trocou um monte, trocou um monte de ideia. Aí eu disse para ela por causa do meu humor, né? Eu falei, olha, tem que ser leve. Criança de ensino criança de ensino fundamental 1, ela não vai levar de lembrança a matemática, ela vai levar a experiência que ela teve com você na aula, porque ela não vai se formar pela internet. É uma experiência, tem que ser leve, tem que ser agradável, tem que ser gostoso, né? Tá bom. Aí ela falou, entendi. Porque ela toda na prudência, né? Quando foi hoje de manhã, eu acordei, tinha um videozinho pra mim no WhatsApp que ela me mandou, brincando, e a música, eu não posso contar aqui, mas a música tinha um refrão de palavrão. Então era uma mulher cantando super afinado, mas ela falava, vai tomar banho, entendeu? Vai tomar seu banho, tome o seu banho. A música, eu rachei o bico de rir, e aí deu um pavor em mim. Qual foi o pavor? Eu falei, meu Deus do céu, e se a mulher entendeu tudo errado e tá achando que leveza é mandar música de palavrão? Aí eu vim pra sombra do humor. Eu liguei pra ela e falei, cara, você tá louca? Como é que você faz um negócio desse? Aí ela falou, nossa, calma, eu só tô brincando. Então, o subuso da força, você fica rígido, você fica carola, você fica muito certinho, muito moralista, sabe? Verdade. Aí falou um palavrão, já está desqualificada. Aí fez uma brincadeira, já não tem noção. Isso é o subuso. É uma sombra, uma distorção daquela força que você está negando, tá? Deixando de ser você, sombra, né? Deixando de acolher quem você é. De acolher quem você é. Tudo bem que o outro coleguinha pode estar lá no subuso dele, né? No superuso dele. E aí o superuso é o contrário. É quando tudo você quer resolver com aquilo. Aí você fica meio idiota. Então, como eu tô muito sem saber o que fazer, em plena pandemia, meu cérebro começa a entrar em estresse, eu começo a ter as dores normais do isolamento e tal. Aí eu começo, quero tudo fazer com humor. Então é como assim, você tenta abrir uma porta, a maçaneta emperrou, em vez de você ver o que outra saída tem, você fica dando porrada até arrebentar. Então é mais do mesmo. Então é usar a mesma ferramenta para tudo. Aí você fica, tudo quer fazer uma gracinha, tudo quer fazer uma piadinha, tudo quer brincar, né? É como uma pessoa com espiritualidade, tem a força do caráter da espiritualidade. Né? E a pessoa ela começa a entrar em processo de oração o dia inteiro. Né? E ela acredita. Tudo é espiritualidade. Tudo ela manda rezar. E a gente encontra pessoas assim, né? Que às vezes a gente se incomoda, porque você percebe que a pessoa está super utilizando uma força que é tão importante, né? Mas que nesse caso ela está transformando algumas dificuldades pessoais dela, está canalizando para algo, né? Que exagera, né? E termina tensionando. Que na psicologia a gente vai... Falei junto com você, perdão. Na psicologia a gente fala que a pessoa está dissociando, ela sai da realidade para justificar, né? Então, por exemplo, a gente vê no aspecto religioso agora na pandemia, a pessoa fala, não, eu estou na mão de Deus, Deus me protege. Então, mas você é tão filho de Deus quanto que está com coronavírus, né, amiga? Então, você bota a sua máscara, passa seu álcool gel aí, lava essa mão e fica em casa, porque... não é só a fé, né? Pega a Bíblia que você está salvo. Não, então isso é o superuso, né? Superuso da beleza. Então, o over e o underusing é quando você está super usando a mesma força, a chave de fenda para cortar, ou você veio para o extremo oposto, tá? Então, como é que eu faço uma dica prática? Por exemplo, vai dar um feedback, seja seu filho, seja um membro da sua equipe,
Se você sabe das forças, vamos supor, estou usando a Simone aqui de exemplo, vamos supor que a Simone tem humor, né? E aí Simone está muito fazendo gracinha, está brincando demais, está super usando. Tá exagerando, tá irritando, tá dando uma irritada na galera. Então, ao invés de chegar lá e falar, ô Simone, se toca aí, né, tal, aquele feedcrel, a gente vai pro feedback e eu digo pra ela assim, Simone, eu aprecio o seu humor, eu acho que é uma força muito interessante, o humor ajuda nisso, naquilo outro. Eu só penso que se você der uma ajustadinha no seu dial, se você reduzir um bocadinho, talvez você incomode um pouco menos, porque o outro tá ali, ele tá na sombra do humor, né? Porque ele tá ranzinza, e você tá no super, então o dial vai dar atrito. Então, reduz um cadinho, o outro colega abre ali um pouquinho. Então, a gente usa as forças para dar feedback, porque aí a Simone, ela vai saber do que eu tô falando, e eu vou dar a ela recursos. Porque às vezes eu só chego e falo assim, você é muito engraçada, para de gracinha. Já falaram muito isso pra mim, para de gracinha. Como que para de gracinha? É, verdade. Se eu só sei entender o mundo assim, você só compreende o mundo dessa forma. E os textos que nós lemos de psicologia possível falam muito na lente, né? Qual a lente que você coloca para poder visualizar o mundo? Você encara como um humor o tempo todo. Eu com a curiosidade, com a prudência, né? Algumas pessoas dizem, Simone, você é muito séria. E eu já tento subir um pouco a minha força do humor. Minha força do humor é a 21, eu acho. 21 a 22, por aí. Lá no final. A gente devia fazer uma parceria, que você me dá prudência, eu te dou humor, hein? E nós estamos brincando aqui falando só de uma força. Mas você tem que olhar que na força existe a virtude. Então você também precisa ver que às vezes você tem muita coisa na mesma virtude. Que aí potencializa. Então você sabia que o humor é da transcendência? Você sabia? Sabia. Então, aí eu tenho espiritualidade, aí eu tenho apreciação do conhecimento e eu tenho gratidão. Então, não é só porque eu sou humorada, é porque eu tenho muita coisa na mesma virtude, aí que amplifica. E tenho pouca coisa na outra virtude. Então, não é só olhar a força, é olhar a força na virtude. Fez sentido isso para vocês? Eu fiz, inclusive, uma empresa que eu tenho dado consultoria, eu fiz a persona da empresa. São 7 líderes. E aí eu identifiquei qual das virtudes eles estavam, qual das forças estavam mais presentes nas virtudes, né? Como era uma empresa de advocacia, a maioria das forças estão na justiça. Olha que interessante, né? Em segundo lugar, sabedoria. Olha, e isso é maravilhoso, porque se eles são uma empresa de advocacia e todos eles têm justiça, você percebe que o nível de engajamento é muito maior. Muito maior, E muitas vezes nós precisamos usar a nossa força, né? Essência, para poder lidar com as questões do dia a dia, né? Exercitar o melhor, dar o melhor no nosso ambiente de trabalho, exercitando as forças que a gente já tem. E no caso de lá, foi interessante que aí ficou a justiça, né? Bateu com a justiça. Maravilhoso, né? Renata, tem algumas alunas aparecendo aqui. Renata, sejam bem-vindas. Né? E sejam aí, Renata, Carmen, nossa querida Carmen, não é Carmen, não, é outra Carmen Silvia, entrou também. Que bom, Carmen. Então, sejam todos bem-vindos. A gente está trabalhando sobre o over. Você sabe fixar o conteúdo? Você sabe fixar o tema? Não sei. Aqui onde está o comentário, se você escrever Lucimar e uso das forças, você publica e fica segurando. Aí vai aparecer uma mensagem assim, fixar o comentário. Que aí quem entra fica fixado, sabendo que sou eu e do conteúdo. Experimenta aí para você ver. Depois eu vou mandar para vocês, se você não tiver ou se você quiser, uma tabela. Porque nessa tabela vem a virtude, vem as forças que fazem parte dessa virtude e vem o super e o subuso. Então, por exemplo, quem quer contar uma força sua aí pra gente olhar a tabela aí e achar o super e o subuso? Quem quer? Bora terapia aí. Deixa eu ver. Tem, por exemplo, Renata falou que a primeira é a espiritualidade. Então vamos lá na espiritualidade a gente já falou. O superuso é o fanatismo. Isso. Fica fanático. Tudo é explicado pela luz divina. Eu também acredito nisso, mas não pode, né? Você fica assim, tudo com pensamento mágico e às vezes não atua na vida prática. Por exemplo, como você vê na Índia, né? Na Índia, eles têm um nível de espiritualidade enorme e o povo morre de fome. Porque o cara, é o karma dele, é o samsara dele. Porra, mas você tem que dar comida pro cara, amigo. Ele tem corpo, né? É o que eu falo, assim, você tem corpo, você precisa comer, você precisa tomar banho, você precisa
se vestir, não é só porque eu sou alma, me deram um corpo, então eu preciso ter uma vida prática, ter trabalho. Por exemplo, se eu quero perdi meu trabalho, Deus vai prover se tu agir. Então o fanatismo, ele desloca você para ficar só na vida espiritual, sendo que tu tem corpo, né? Aí, tem algumas forças aparecendo também aí, que é a liderança. O subuso, a gente vai falar então do agnóstico, daquele que nega tudo. Ele fica meio... Ele acredita que a vida acaba com a matéria, né? Ele morre por ali, então é o subuso, né? Quem mais que apareceu aí pra gente pegar a cola aqui? Apareceu a gratidão, por esse Sidilene falou da gratidão. Gratidão é bonito, né? Deixa eu achar onde que tá a gratidão na minha tabela para dar cola, porque eu tô oferecendo cola do negócio que eu não sei de cabeça. Eu acho que a Sidilene tem, além da gratidão, tem espiritualidade, né, Sidilene? A gratidão vai fazer no superuso dela, aquela pessoa que ela se torna abusada. Que ela é despojada, ela é tão generosa, ela é tão genuína, ela é tão maravilhosa, que você tira a roupa do corpo dela, ela fica meio otária. Porque assim a pessoa doa tudo é de Deus, tudo é de todo mundo. As plantas são lindas, as crianças são lindas, o planeta é lindo e o nego tá roubando teu dinheiro, roubando tua energia, roubando tua boa vontade, tu tá ficando, tão tirando casquinha, não sei. Você vai ter uma dificuldade de colocar limites, às vezes uma dificuldade de se priorizar, dizer olhar para si. Às vezes, né? Não posso agora. Não posso agora, de usufruir do que você conquistou. Então aquela pessoa que ganha dinheiro, gasta tudo para os outros, não se permite, tem uma vida às vezes até empobrecida, né? Às vezes até gasta com o outro, não gasta para si. Isso também é uma falta do auto-amor, né? Com certeza. E por outro lado, o subuso é a ingratidão. É aquela pessoa egoísta, aquela pessoa usurpadora do tempo, é vampirística, né? Ela suga tudo, ela quer tudo só eu, meu direito, meu senso, eu que conquistei, eu que posso, eu que sou, né? Aí vem Deus e faz... Lembra aquela cena dos Avengers que o Hulk pega o Loki, bate assim e fala, Deus fraco, porque o Loki fala, eu sou imortal, porque Deus vem e tá com coronavírus na gente. Fala, isso é muita coisa? Então toma aí o coronavírus, vai se lascar. Pois e a gente precisa ter esse cuidado, essa percepção, né? Luana também é muito da gratidão, né? Então a gente tem amor ao aprendizado. Às vezes a gente exagera no amor ao aprendizado, não é? Aquela pessoa que só vive estudando, só tem sentido se for, né, através dos livros. E algumas pessoas chegam a dizer, fulana, você não tem uma vida pessoal, não? Você não consegue se divertir, não? Você não sai para dançar, não? Né? Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio. E às vezes fica também teorizando tudo, né? Você já teve lá num papo, num happy hour, que a pessoa ela fala assim, o segundo bacon, o segundo quente, o segundo... Porra! A gente só tá contando, a pessoa fica analisando, intelectualizando, um chato de galocha. Ou seja, super ou subuso sempre vai fazer de você um cara chato. Vão parar de te convidar para as coisas. Pois e aí, vocês gostaram? Vocês têm algum comentário para fazer? Eu quero dar diquinha de como que desenvolve, pode? Pode. A gente já está chegando ao final, acho que tem mais 5 minutinhos no máximo. Você quer falar alguma coisa? Eu posso dar diquinha ou eu volto depois? Não, pode fazer sua. Então vou dar 3 dicas que a gente faz no coaching, tá? A primeira dica é assim, vamos brincar de você dizer nunca mais ou sempre, para achar o super e o underuse. Então se é humorado, então é assim, nunca mais você vai usar humor. Como é que é isso para você? Ou sempre você vai usar humor, para você chegar no uso equilibrado. Então, Simone, daqui para frente nunca mais você vai ser prudente. Como assim, né? Em que a prudência me ajuda? Então agora você vai ser sempre prudente. Primeira coisa, prudente. Então o nunca mais e o sempre te dão um senso de ponto de equilíbrio. Uma certa noção. Então, eu quero lançar essa live. Nunca serei prudente. Não, peraí, mas se eu não for prudente... Não, então você vai ser muito prudente. Não, peraí. Então usa... Travou. Outra coisa que eu curto é assim, Quem é um personagem que você identifica com essa força? Pode ser de filme, pode ser de história em quadrinho, pode ser do cinema, pode ser místico, pode ser da sua família. Quem você acha que tem uma prudência muito boa? Por exemplo, além da Simone, me ocorre o Mandela.
O Mandela. Gostei, é verdade. Então, aí eu começo a estudar a biografia e na hora que eu tenho meus desafios, eu penso, como Mandela faria se ele tivesse nessa situação? Você está entendendo? Aham, isso. Você se Então, coloca no lugar do outro, né? eu Visualiza o encontro um outro. mentor, né? Eu encontro um mentor, alguém de referência. Então, por exemplo, a Carmen, nossa professora, para mim ela é uma referência de amor. A É, Carmen é aquele verdade. E coração, né? aconchego. Aquele aconchego. Aí, às vezes, quando eu tenho uma situação, eu falo, bom, se eu fosse a Carmen, não tem problema se você não conhece a Carmen, é no seu mundo, né? Não é a Carmen de verdade, é no seu mundo. Como É. uma pessoa muito amorosa faria com isso? Ah, entendi. Como uma pessoa muito generosa, muito grata faria com isso? Então você vai tendo essas referências. Deixei 3 diquinhas, gostou? Ótimo, excelente. Por exemplo, quando eu penso na prudência, eu penso no meu pai, né? Então, na mesma hora eu visualizo, eu fiquei pensando na prudência. Da onde vem a prudência? Que eu já tinha feito esse exercício, mas vem muito Aham. dos referenciais, né? Das nossas educações também, dos nossos referenciais familiares. A gente vai se transformando em quem a gente é, né? Com os espelhamentos que a gente faz. É interessante isso, não é? É. Quando eu divorciei, que eu fiquei muito na bagaça mesmo, a vida ficou muito ruim, eu sofri muito, eu fiquei na espiritualidade over. Então eu comecei a achar que eu tinha que ser freira, que o corpo não importa, aí eu fiquei desgrenhada, fiquei toda chonga-monga, porque eu resolvi que eu ia viver de É, espírito, né? Aí até que um verdade. dia a amiga falou, amiga, você só tem 40 e poucos anos, tem que arrumar um crush, tem que dar uma beijo na boca, quem vai querer você bagaçada desse jeito? Aí eu Pois é. voltei pro corpo e me cuidei, arranjei um crush maravilhoso, casei de novo, Pois né? é. Então às vezes a gente foge, né? E você estava subusando o seu humor, né? Precisava ser Subiu você mesmo. amargurada, irritada, chateada, É, rabugenta, né? é muito importante a gente fazer essas reflexões. Né? Então, a gente já está se aproximando, infelizmente, Lucimar, né? O nosso momento final. Né? Eu quero mais uma vez agradecer ao seu convite. Né? Quero trazê-la mais aqui em João Pessoa. A gente já está pensando em alguns projetos. Né? Nós temos, inclusive, o Núcleo de Psicologia Positiva aqui da Paraíba. Então, a Bora gente... fazer uma live pro povo da Vamos... psicologia positiva aí, eu topo. Tô oferecendo É, já. pois é. Então, assim, é importante que a gente, né, crie esses vínculos. São Paulo não é tão ali, né? São E Paulo é agora a gente aqui. faz assim, ó. A gente faz assim. Eu tenho Pois feito é. muito webinário para as equipes, tá? Se Isso. vocês quiserem, para os times, para falar de felicidade, para falar de tudo isso. É pilulinha e a pessoa fica bacana. Muito obrigada, gratidão Vamos querer sim, imensa. né? Então, o Núcleo de Psicologia Positiva, você já está convidadíssima. Né? Nós Opa, estamos fazendo também o Café Positivo, que tem acontecido toda quinta-feira. Né? pode me Várias chamar. pessoas participando também. Né? Que é uma forma de se encontrar, são vários profissionais, né? Para a gente se energizar também. Né? E aí eu gostaria também de agradecer também alguns alunas, que Jordana, que acabou de chegar, né? Eduardo Cabral, né? Que é meu digníssimo, ó, participando também. Você conheceu, inclusive, Eduardo, não sei se você Cresci. lembra, né? Então, assim, Lembro? a gente precisa desses momentos, a gente precisa resgatar as nossas forças, principalmente nesse momento de pandemia, não é Isso isso? aí. É Então, isso eu aí. estou Eu muito quero feliz. Só tenho a agradecer. agradecer seu convite, sua presença aqui, né? Transformando a tarde da gente em algo mais próximo, né? Em algo mais feliz. Pena que a internet às vezes complica. Travou geral agora. Travou, Vamos, voltou, né? voltou. Acabou. É. Acho Um que não, beijo, acho que ainda querido. não. Um beijo Um bem beijo, muito grande. obrigado. Fiquem bem, foi um prazer. E semana que vem ou a outra você tá comigo, né? É, com certeza. Vamos combinar. A gente tá Tá combinando. certo? Felicidade, gente. Um beijo bem Obrigada. grande. De João Pessoa para Tchau. você. Um beijo nessa terra amada. Tchau. Amém. Eu peço para sair que eu não lembro onde é. Você me desliga? Errando agora. A Cadê, gente tem que Jesus? desligar. Eu não sei desligar. Você que encerra, viu? Certo, tô encerrando, porque ele tá lendo a internet. Tchau. Um beijo bem grande. Outro, obrigada. Nada. Cerrou. É aqui Cadê? em Onde é que eu encerro esse cima, ó. negócio? Encerrar. Em cima, na esquerda.